termina com U. KKKK. Fel. Eu não tenho oportunidade, cara. Ai, eu adoro! Oferecimento: Cremolato Sorvetes, Joalheria e Ótica Londres, Uvel Chevrolet, Uniaselv e KNN Idiomas. Está pensando em realizar uma cirurgia plástica em Camaquã, Porto Alegre? Lipoaspiração, abdominoplastia, prótese de mama, redução das mamas? Saiba que o Dr. Alan Silveira é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e especialista em cirurgia plástica estética e reparadora. E informações na Clínica Médica Camaquã, pelos fones 3671-2421 ou 3671-4852. Faça sua cirurgia com segurança. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Quer acelerar o desempenho do seu computador ou notebook? A Olidata resolve isso para você. O SSD dará mais velocidade para o seu equipamento, acelerando as tarefas simples como inicializar o sistema operacional, abrir um documento, seja pequeno ou grande. Olidata, especialista em informática há 32 anos. Bento Gonçalves 870. WhatsApp 51 3671 4125. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. Deixamos rastros pelo caminho por onde evoluímos. Com a constância e equilíbrio da nossa experiência, escolhemos crescer. E agora, Edgar e equipe não são mais Rastro Pneus. Prazer. Agora a Rastro Pneus é Segue Auto Center. Para quem não pode parar. Siga @Segue Auto Center e conheça o nosso novo momento. Viva a vida acusticamente! Começa agora aqui na Acústica o TBT. Um encontro para falar de games, cultura pop, filmes, séries e muito mais que marcaram os anos 80, 90 e 2000. TBT com Alexandre Voloski. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Estamos em mais uma quinta, dia 28 de outubro de 2001, com um programinha TBT. Lendo, me olhando ali a data. 2001? É, eu tô no túnel do tempo, cara. Não é TBT? Não cara? foi um bom ano, não foi um bom ano. Teve coisa que pesada nesse ano aí. Cara, se tu parar pra pensar, todos os anos tem. É, pior que é verdade. Todos os anos tem uma desgraça aí. Nos últimos anos aí a gente vem... É uma sucessão de desgraça aí que o mundo sangra, digamos assim, né? É verdade. Lennon, boa tarde. Muito boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a toda a nossa qualificadíssima audiência. Como eu disse, no final do Sub-97, daqui a pouquinho eu volto com o Alexandre Voloski no TBT. Vamos aí relembrar. Já voltou, né? Já voltei, vamos aí relembrar. Cheio, um diazinho de sol hoje, hein? Ah, maravilhoso. Eu não gosto de tanto calor, então um solzinho ali na casa dos 20 graus tá bom. Não, aí já não é solzinho mais, né? Aí já é quase frio. Cara, eu prefiro o tempo ali nos 12, 15, 18 graus. Eu gosto assim, eu gosto de um tempo que tem um sol, um tempo bonito, mas que tu possa botar um casaquinho ali, bem aqueles fininhos, que não passe frio, né? Do que muito calor. Tem gente que adora verão, né? É. Tem gente que adora o inverno, aquele frio. Pra mim, verão é bom pra quem mora na praia. Quem pode... Ou pra quem tem dinheiro pra dar um rolê por aí, né? Quem pode no final do expediente lá, colocar os pezinhos na água, ou quem trabalha na praia, né, Alexandre? Eu acho bacana. É verdade, eu trabalho na praia, mas, contudo, todavia, o meu expediente é até às 14 horas... Então eu pego meus cacarecos e venho embora. Não tenho oportunidade de fazer isso. Meu né? escritório é na praia, eu tô sempre... o Alexandre, tipo isso aí, ó. É mais ou menos isso aí. Mas, cara, é bem legal lá. Eu gosto de trabalhar lá. Arambaré é um pedaço do paraíso, assim, cara. ó, eu amo aquela cidade. Não é que...
o ambiente lá é legal. Exatamente. Que é praia, né? O ambiente lá é legal. Não, Então, é uma praia com muitas árvores. Eu acho Arambaré... É muito bonito. Eu né? acho o Arambaré um lugar sensacional. E quem gosta de Arambaré tem aquele costume de tentar converter quem não conhece Arambaré. Isso, o que eu já isso. mandei aquela página Aramba Terapia, mantido pelos guris lá de Arambaré, pra gente, tudo quanto é canto do estado, fui conhecendo. Mas já conhece Arambaré? Não conhece? Tá aqui, ó. Pá. Cara, teve amiga minha que veio do Maranhão conhecer Arambaré. Ah, é? Aham. Cruz. Então é... Cara, mas é impressionante assim, ó, que tu fala pras pessoas do estado, mas de outros lugares, né? Ah, onde é que tu é? Ah, sou de Camaquã, conheço. Ah, e Arambaré? Ah, não, Arambaré eu conheço. O É carnaval bem assim, de Arambaré, muita gente conhece. Muita gente conhece, exatamente. Sabe que tem uma empresa que presta serviço lá pra onde eu trabalho e volta e meia eles vêm ao município pra ver se o sistema tá funcionando, que é o nosso sistema lá que a gente utiliza, né? Em todas as áreas lá utilizam o mesmo sistema, cada um com módulo. Então eles vêm prestar uma manutenção e tudo mais. E todos lá já veranearam em Arambaré. E são das mais diversas partes do estado, né? Então é impressionante como ficou conhecido, né? Lennon, como é que tu tá, cara? Como é que passou a semana? Passei feliz, cara. Passei feliz. Foi uma boa semana. Futebol não tem que reclamar. Ah, eu já ia dizer, tá né? Tudo bem. Então, no futebol tu não tem o que dizer, né? No futebol não tem o que dizer. Só não gosto desse calor mesmo. Esse calor me atrapalha. O calor eu também não sou muito. Por mais que aqui na acústica nós sejamos privilegiados com ar-condicionado nas salas, mas não adianta. Eu gosto de ver o tempo de sol, gosto de ver os passarinhos na rua, mas não gosto do calor. O calor é realmente complicado. Calor é bom, assim, ó, pra estar, como eu falei, em Arambaré, tomando uma caipirinha, tranquilinho, de leve, conversando, pegando uma brisa, entrando na água. Agora, pro dia a dia, não me serve. Não dá, né? Não. Bom, então vamos chegar assim aí, vamos continuar com o assunto do Sub-97, né, que é o futebol, pra relembrar alguns fatos do futebol. E a gente tem um fato que a gente conversou sobre essa pessoa semana passada, então não vou dar um enfoque tão grande assim, né? Que é seria o aniversário de Diego Armando Maradona, né? No dia 30 de outubro de 1960. Talentoso e polêmico, né? Infelizmente ele nos deixou, mas o seu legado, né? Tudo que ele fez pelo futebol ficou marcado, embora como falamos semana passada, embora muita gente, o Maradona é melhor que Pelé, tem uma gente que fala uma heresia dessas, né, mas a gente sabe que muita heresia. A gente nem sabe que todo mundo é bem, como é que eu vou te dizer assim, é bem lúcido, né, tem umas pessoas que estão no mundo da lua e falam umas besteiras dessas assim, né, mas enfim, o Maradona nasceu em Lanús, na Argentina, em 1960. Lanús que traz boas lembranças ao torcedor gremista. Traz mesmo, né? Ele atuava como meia atacante, né? Aliás, ele atuava como atacante e como meia atacante também, né? Ele atuava um pouco em cada área, ali dentro do campo, ali do meio pra frente era com ele e ele resolvia. Eu lembro muito bem, assim, não lembro porque eu não vi lucidamente ele jogar, digamos assim, né? Quando ele jogava eu era muito criança, mas eu lembro daquele clássico vídeo, né, daquele gol que ele faz, e ele vem correndo gritando na câmera, e aí gospe a câmera toda, né, sabe, aquela, meio que com um desabafo, né, então o Maradona ele foi muito polêmico, foi um baita de um jogador, mas ele ficou mais conhecido, né, principalmente pela mão de Deus. La mano de Deus. O cara fez um gol de mão, cara. E na época, óbvio, né? O VAR é uma tecnologia dos últimos anos. Então, na época, o juiz não viu, ninguém viu nada, o juiz estava mal posicionado, os bandeirinhas não viram e você foi, né? Passou. Se o VAR existisse naquela época, o Maradona não seria tão lembrado. Não. Né? E ele teria sido expulso ainda por cima. Ele teria feito gol com a mão e teria sido expulso, né? Então ele foram bons tempos. E o VAR como é que eu vou dizer assim, é controverso, né? Porque o VAR ele foi criado, a premissa do VAR era assim, pra ver se a bola entrou, se a bola não entrou,
pra ver aqueles impedimentos assim, milimétricos, né? Pra ver uns lances assim que realmente precise. Hoje em dia o VAR virou a muleta do juiz, né? É verdade. Do juiz verdade. e do bandeirinha, né? Virou a muleta. Hoje tu pode ser bandeirinha, porque tu só vai ficar lá, bota a mãozinha no ouvido lá, foi impedimento, não foi. Foi. Levanta a bandeira. Foi impedimento. Não foi. Fica parado então. Então hoje virou muito muleta, né? O árbitro ainda, vamos dizer assim, algumas coisas ele tem autonomia no campo, mas os bandeirinhas mesmo, o VAR facilitou o trabalho deles completamente, né? Então eu acho que o VAR acabou virando a muleta e o pessoal se baseia muito nele. Não que, não tô dizendo aqui que eu seja contra o VAR, né? Eu tô explanando aqui que o VAR ele deva ser utilizado apenas em situações de realmente uma dúvida. Foi pênalti ou não foi pênalti? A bola entrou, a bola não entrou. Mas hoje em dia ele é utilizado no 99% do jogo. O pessoal, vamos ver o VAR pra ver qual é que é. Ontem nós vimos o mesmo senhor que anulou aquele pênalti do Inter contra o Corinthians. Ontem ele tava totalmente perdido na partida contra o Atlético Paranaense. É que o VAR deixou muita gente perdida também, né? Os árbitros. Muito, completamente. Porque agora eu acho que eles ficam meio receosos, assim. Vou marcar, não vou marcar, mas aí o VAR vai me dizer que não é, eu vou ter que voltar atrás da minha decisão, né? Eu acho que deve rolar isso daí, né? Agora vai começar a ser divulgado os áudios do VAR a partir de novembro, aí eu quero ver. Aí eu quero ver, aí o bicho vai pegar. Exatamente. Bom, mas na época de Maradona não tinha VAR, ele fez o golzinho dele com a mão lá, e é lembrado mundialmente por esse gol, pelo seu talento, e também, claro, a gente não pode deixar de falar da sua vida, né? A vida particular dele, que foi marcada por diversas polêmicas e no fim acabou contribuindo, né, para o seu falecimento. Sim. No ano passado. Então fica aqui a nossa lembrança, esse grande jogador de futebol aí, o segundo melhor jogador de todos os tempos, que talvez seja ultrapassado aí, né? Tem Cristiano Ronaldo e Messi aí a gente entrou nessa polêmica. Não vamos entrar novamente, mas pra mim, exceto o fato da Copa do Mundo, né? Por o Messi não ter e não vai ganhar a Copa do Mundo com a Argentina, mas no contexto geral, pra mim o Messi é maior do que o Maradona. Não em termos de idolatria. Não. Em termos de futebol. Isso. Não, de futebol eu concordo. Até porque fez mais gols. Mais gols, mais assistências, mais jogos. Mais tudo. Está muito mais tempo no auge. Não é aquele negócio... O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, a gente lembra muito. O cara mágico. Pra mim foi o jogador assim, que eu vi jogar futebol mais bonito na história. Exatamente. Mas o auge dele foi 3, 4 anos. E deu pra bola. Então fica aqui a nossa lembrança a Diego Armando Maradona. Seguindo aqui ainda alguma lembrança do futebol. No dia 30 de outubro também, de 2007, Brasil oficializado como sede da Copa do Mundo de 2014. No dia 30 de outubro de 2007, FIFA oficializou o Brasil como país sede da Copa do Mundo 2014, encerrando o rodízio de continentes adotado pela entidade. Candidato único, o Brasil foi confirmado após uma decisão unânime. Bom, e aí a gente sabe que teve várias como é que eu vou dizer, vários arrumes aí, né, pro Brasil ser o cara da Copa aí, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas tu vê, levou 7 anos antes da Copa, o Brasil foi escolhido, né, pra sediar o Mundial. A gente teve aquele vexatório 7-1, né, que o Brasil levou. Aqui na sua própria casa, né? A Alemanha veio aqui, bagunçou a nossa casa aqui, deu um pau na gente. A gente tem que lembrar daquela Copa da frase que foi mais ou menos assim, não lembro exatamente se foi, mas foi mais ou menos tipo que não se joga futebol em hospital. Exatamente. Né? Célebre frase, né? Célebre frase, meu amigo. Que é outro cara que calado é um poeta, né? Assim, então ele... Cara, vários ídolos do futebol, se for acompanhar depois nas redes sociais... Tu tem que guardar a imagem dos caras dentro do campo. Tem. E as obras da Copa que até hoje não terminaram, né? Algumas Porto Alegre tem obra que não foi terminada até agora. Bom, a gente tem a 116, a duplicação da 116, que era pra ser terminada até a Copa, né? A gente tá aí até hoje. A 116 mas 7 anos de atraso também. Também, né? Isso daí. Na verdade, 7 anos de atraso. Tu vê que foi anunciado em 2007 pra acontecer em 2014.
Eles tiveram 7 anos para fazer as obras. Exato. E eles já estão 7 atrasados. Então, do início do cronograma das obras até hoje, a gente tem 14 anos. Né? Um bom tempo, Cara, que né? loucura. Tá quase debutando. A obra da Copa vai verdade. debutar agora. É verdade. Vai debutar. Bom, passando aqui ainda, vamos um último do futebol. No dia 28 de outubro, no caso hoje, nasceria Garrincha, nosso Mané Garrincha, né? Em 28 de outubro de 1933. Ele é um cara que, obviamente, com certeza, né, nenhum de nós aqui viu ele jogar, a não ser por vídeos e VTs, né, que passava na televisão ou hoje vendo na internet, né? Mas ele foi um jogador lendário que jogou na seleção brasileira e ele tinha as pernas tortas. As perninhas dele eram meio definhadinhas, meio pra fora, assim, né? E ele fazia e acontecia no campo. A gente vê os dribles dele desconcertando os caras lá. Era bonito de ver, cara. O Garrincha ele era bem idolatrado na época, né? O Garrincha, que foi um grande jogador, mas que infelizmente também, né, é mais um caso que sucumbiu pros vícios, né? Ele gostava muito do mé, de uma cachaçinha ali, verdade. de uma biritinha, do mirichol. E ele acabou morrendo em 20 de janeiro de 1983. Tá vendo? Nós nem éramos nascidos e ele já havia falecido, né? Ele que teve como grande amor da vida dele Elza Soares. Exatamente. Ele foi o grande amor da vida dela e ela foi o grande amor da vida dele. Exatamente. Ela fala, né? Até Ela hoje. fala até hoje. Bom, em 62, ele levou o título, né? O bicampeonato. O time é o título, né? O bicampeonato da Copa do Mundo, né? No Chile. E ele foi um dos heróis daquela conquista, ao lado de Pelé, né? E ele acabou dando esse título para a seleção brasileira. E ele começou no Botafogo. Até hoje ele é ídolo do Botafogo, né? O Botafogo que é mais um dos grandes times aí que foi grande nos anos 60 e 70, mas de uns 30 anos pra cá... Só caiu e ficou ali naquela mesmice, né? Cai pra Série B, volta pra Série A, se mantém um tempinho na Série A, com aquele futebolzinho, sempre assim, quando a gente... Tu que é colorado, tu sabe disso também. O Botafogo... Isso aí é páreo corrido, ou então, tipo, não que vá ganhar certo, mas que é uma coisa assim, não representa tanto perigo, né? Na verdade, o Botafogo, e isso não é desmerecer o clube agora, eu quero deixar bem claro. Mas é aquele clube que todo mundo, ou quase todo mundo, tem uma certa simpatia por ele. Exatamente. Tipo, não é rivalidade. Não é, isso aí. Igual no Rio, a gente tem rivalidade com o Flamengo. A gente tem rivalidade com o Corinthians lá no Corinthians, São Paulo, né? o São Paulo. Cara, o Botafogo olha, time bacana. Time bacana, entendeu? Sim, não tem aquela... temos que ganhar desses caras aí, porque... Exatamente. E tu vê, ele foi o primeiro time do Garrincha, né? Naquela época o Botafogo também foi multicampeão, né? Foi a época que ele ganhou um monte de títulos. É que nem o Santos. O Santos do Pelé também, o Santos do Pelé ganhou tudo que podia ganhar, mas de uns anos pra cá também, né? Ele fica ali naquela parte de cima da tabela, vai pra Libertadores, cai na Libertadores, vai pra Copa do Brasil, cai da Copa do Brasil. Ele no fim não acaba não ganhando nada também, né? Tá na parte de baixo da tabela agora, lutando com o Grêmio pra não cair. Agora ele tá na parte de baixo. Eu acho que ele não cai. Também acho. Eu acho difícil, né? Mas pra te ver, né, a dificuldade dos caras, né? Então, grandes times que foram ótimos lá nos anos 70, 80... Hoje em dia eles não conseguem mais se destacar, né? Bom, então passando do futebol, vamos para Cara, tem umas aventuras que foram publicadas de um personagem que eu gosto muito, Sherlock Holmes. Bom. Foi publicado pela primeira vez em outubro de 1892. Então não foi nem no século passado, foi antes ainda do século passado, né? Foi do século retrasado. O Sherlock Holmes que tem algo muito interessante, é um fenômeno que eu acho que não é pouca gente, muita gente acredita que o Sherlock Holmes existiu. Exatamente. Sabe? Né? Sim. Muita gente não sabe que ele é um personagem fictício. Um personagem fictício. Que realmente existiu e que são as histórias dele que estão sendo contadas, e não é. Exatamente. É uma loucura, né? Mas eu numa época da vida, quando eu era adolescente ali, eu li um livro do Sherlock Holmes, porque no livro ele retrata, né, o Arthur Conan Doyle, ele retrata como se fosse
realmente um personagem que viveu, né? Porque ele é baseado no mundo real, ele não é um mundo fantasioso, Sim. não é nada. Ele se passa em Londres, né? E ali ele conta a história. Então, não, o cara, tu pensa lá, tu um adolescente sem muita bagagem cultural, com 12, 13 anos, tu vai ler aquilo lá e o prefácio diz ali que é um personagem. Que é uma pessoa de verdade, entendeu? Mas a gente sabe que tudo isso faz parte do escopo literário, né, do personagem. Então o Sherlock Holmes é um detetive que ele tem algumas, como é que eu vou dizer assim, uns super dotes, né, de investigação. O cara, ele é muito bom, né? E ele é perspicaz, ele desvenda diversos crimes lá em Londres. E ele é um personagem que sempre foi muito famoso, tanto na literatura quanto na televisão, né? Então, anos atrás, ele foi revivido, né? Pelo Robert Downey Jr. nos cinemas. Era um filme bem legal, mas era um filme mais de ação do que de investigação ou de alguma coisa assim. Teve um outro filme terrível também do Sherlock Holmes, que é no Sherlock Holmes, assim, tipo, sobrenatural, assim, umas coisas terríveis. E tem a série, né, da BBC, com o Benedict Cumberbatch, que foi o que trouxe o Sherlock Holmes à tona novamente, e principalmente o ator, né? Porque ali que alavancou ele para, por exemplo, ser o Doutor Estranho na Marvel agora e fazer outros filmes, né? O próprio Star Trek também. Então, e o seriado ele é muito legal. Eu nunca assisti, cara. É muito bom, cara. É muito bom. São 4 temporadas, tá? São poucos episódios, mas cada episódio é um pouquinho mais de 1 hora. Então é como se fosse um filme cada episódio, mas é muito bom. Vale muito a pena, assiste, que vai valer a pena. Bom, terminou, né? Já foram 4 temporadas e encerrou, não vai ter mais. O produtor, que era o mesmo produtor de Doctor Who, né? Ele disse que não vai ter mais Sherlock, e até porque os dois atores que fazem, eles se consagraram tanto que hoje a agenda deles de filmes é lotada, né? Então, o próprio... O contrato deve ser bem mais caro agora Claro, também, com né? certeza, porque o Benedict Cumberbatch, por exemplo, ele tem contrato com a Marvel, ele tem contrato com a Warner, ele tem contrato com outros estúdios e valores altos, né? E também o que fez eu sempre esqueço o nome do ator que fez o Watson, que é o mesmo que faz da versão atual do Hobbit, né? O Bilbo Bolseiro, né? Então ele é um cara que tá super aí, bem conceituado. Bom, pra ter ideia, ele foi o personagem principal, né, do Hobbit, da trilogia do Hobbit. Então, pra te ter ideia, né? E então são atores que não vão voltar pro papel justamente porque eles elevaram muito o patamar deles, então fica mais difícil, né? Então, fazendo esse círculo, né, a gente teve também outras séries do Sherlock Holmes. E tem uma série que é o Sherlock, só que aí ela é americana. É a mesma premissa do Sherlock da BBC, esse que foi o que ficou famoso, né? Que é produção totalmente inglesa. E tem o Sherlock americano, que aí é uma coisa mais... É uma série americana, do estilo americano de fazer séries, né? Que também é legal, que é o Elementary. Que também que é baseado, né, no Sherlock também. Então são séries bem bacanas aí para quem quiser conhecer o personagem. Os livros são legais, mas ele como é livro do século retrasado, então são livros para quem está acostumado com leituras atuais, né, mais dinâmicas, são leituras um pouco mais difíceis, né? Então, mas ainda assim vale muito a pena. Eu li alguns deles lá há muito tempo atrás, como eu disse, eu não tinha uma bagagem cultural tão grande, então pra mim foi muito bom, né? Hoje, se eu fosse reler, talvez fosse cansativo, que nem a gente sempre fala aqui dos livros do Senhor dos Anéis, né? Mas que são maravilhosos. Que são maravilhosos. Não quer dizer que isso, o que eu tô falando aqui, que a leitura é um pouco cansativa, não quer dizer que o livro seja ruim, né? Exato. Quer dizer que tu tem que dar uma chance, assim, não, vou ler porque a história é legal. Então, vale bastante a pena. Pra fechar aqui o nosso primeiro bloco, Lennon, no dia 31 de outubro de 93, falecia o promissor ator River Phoenix, aos 23 anos, né? River Phoenix era irmão do Joaquin Phoenix, né? Que recentemente ficou muito mais conhecido pela interpretação do Coringa, né? No novo filme do Coringa. Mas ele morreu de overdose em 93, e ele, na época, ele era um ator assim que estava explodindo, né?
ele era um cara, né? Vamos dizer assim, ele era como se fosse não sei explicar, mas ele fazia par na época com o Johnny Depp. Assim, par, tipo, o Johnny Depp era o cara na época e ele também era da mesma época, eles estavam surgindo ao mesmo tempo, né? Então ele se equiparava mais ou menos ao Johnny Depp. E, consequentemente a isso, ele tinha uma boate. Ele tinha uma boate que era sócio do Johnny Depp. Eles eram sócios numa boate. E uma casa noturna, né? Lá em Hollywood. E ali ele acabou indo lá, fazer a festa, fazer a função toda lá, a noite dele. Teve uma overdose, abusou as drogas e teve uma overdose nessa mesma casa, né? Na boate do Johnny Depp. Na boate do Johnny Depp, E então ele é uma infeliz coincidência, né? Mas porque eles eram atores contemporâneos ali, eles estavam em ascensão na carreira lá nos anos 90 e infelizmente é um talento que se perdeu e a gente infelizmente não pode ver como seria, né, o mundo do cinema com ele. Lennon, vamos para o nosso intervalo comercial? Bora lá. Daqui a pouquinho a gente volta com mais TBT. Você está ouvindo TBT, toda quinta às 3h aqui na Acústica. Siga a Acústica no YouTube. Tenha todo o conteúdo, programas ao vivo, disponíveis 24 horas por dia. Acompanhe no seu celular, tablet, computador ou na sua Smart TV. youtube.com/acústicafm. Acústica e a hora certa. 3h32. A Fubra, clique, compre leve, lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim senhor. Clique, compre leve, lojasafubra.com.br. Bazar, móveis, eletro, tecnologia. Entregamos em casa sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. A Metalúrgica Schwalm vai ajudar você a reduzir o valor da sua conta de luz em até 95%, com painéis solares da WEG. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora, instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 51999992903 ou nos visite em Sertão Santana. Convite especial. Venha cursar pedagogia, administração, ciências contábeis, fisioterapia, biomedicina, nutrição, farmácia, jornalismo, engenharia civil, letras, recursos humanos, gestão pública, agronomia, logística, enfermagem e muitos outros cursos de graduação e pós na Uniaselv. Mensalidades a partir de R$ 169 e muitas promoções. Uniaselv, esperando por você. Uniaselv. Atenção, mega feirão de aniversário Uvel. Ofertas e vantagens de presente pra você. Primeira parcela só depois do carnaval. Linha Chevrolet 2022 à pronta entrega. Seminovos com transferência gratuita. Revisados e com garantia. Consulte lista de veículos abaixo da FIP. E mais, troco na troca e super avaliação do seu veículo. Compramos o seu carro de qualquer marca e modelo e pagamos à vista. Mega feirão de aniversário Uvel. É só até sábado. Em Pelotas, Rio Grande e Camaquã. Outubro Rosa é um mês para nós mulheres lembrarmos da importância de cuidar todos os dias da nossa saúde e bem-estar. No Mercadão dos Óculos você pode escolher entre lentes em dobro e armações gratuitas ou um vale-presente no salão de beleza totalmente grátis. Além de grifes exclusivas como Cris Flores, Sabrina Sato e Victoria's Secret. Mercadão dos Óculos, Avenida Presidente Vargas, 596, Centro de Camaquã. WhatsApp 519-9363-6456. Mercadão dos Óculos.
Grande festival de novidades com muitas ofertas nas lojas Ouro Preto. Camisetas Gangster com estampas super especiais do PLGG R$ 49,90. Blusas Visco meia manga PLGG R$ 49,90. Vestidos infantis do 4 ou 8 R$ 24,90. À vista com 5% de desconto ou tudo em 5 vezes sem entrada e sem acréscimo. Ou ainda, se preferir, em até 10 vezes. Lojas Ouro Preto com várias lojas no estado, com 3 lojas em Camaquã. Sua empresa precisa aumentar o faturamento? Que tal ter uma loja virtual e começar a vender os seus produtos pela internet de forma rápida e prática? A Ipum Web Agência Digital pode te ajudar. Tenha uma incrível loja online totalmente personalizada, treinamento e suporte completo. Não fique de fora. Comece a vender pela internet e faça parte do mercado que mais cresce no Brasil. Ipum Web, a sua agência digital. Ofertas incríveis para o fechamento de mês no Magazine Luiza. Super refrigerador Samsung Duplex, 460 litros branco, 24 vezes sem juros no cartão Luiza. E tem mais super faqueiro Tramontina Inox Laguna, só R$ 149,90 à vista, 10 sem juros nos cartões. Tudo o que você precisa tem no Magalu. Carinho embrulhado pra presente, no Boticário é certo, sempre tem. Afeto num pacote diferente, pra agradar a quem você quer bem. Caixinhas de emoção e de amizade, estojos de vontade de abraçar. Pacotes de pura felicidade, pensou presente, Boticário é o lugar. Boticário. Tem a antecipação do Saque Aniversário, nova modalidade de crédito ao trabalhador que tem saldo FGTS e opta pela antecipação do Saque Aniversário. A Nuniscred antecipa até 7 parcelas anuais do Saque Aniversário, disponível para trabalhador de carteira assinada ou quem tem saldo FGTS em conta inativa. Use seu crédito sem comprometer a sua renda mensal com prestações. O desconto do empréstimo é anual e feito diretamente no saldo FGTS. Dinheiro na conta em 24 horas. Saldo mínimo FGTS R$ 700. Taxa juros 1,99% ao mês. Acesse nuniscred.com.br 519-9268-5959. Alexandre Valoski Soluções Contábeis. Escritório de contabilidade especializado em perícia contábil, auditoria, consultoria e escrituração contábil. Alexandre Valoski Soluções Contábeis. Fone 51-98920-7286. Na PC Informática você encontra tudo o que precisa para a sua casa e sua família. Visite o nosso site pcinformatica.info e conheça todos os nossos produtos. Agora, se você precisa de assistência técnica, ligue para nós. Temos profissionais capacitados e estoque de peças, tudo para agilizar o nosso serviço. PC Informática tem muito mais do que informática. Rua Major Crescêncio de Souza, número 93. Telefone 3671-6565. Acústica! Estamos de volta com o TBT aqui na Acústica. Voltamos com o segundo bloco de TBT. Lembrando, se vocês quiserem participar aqui conosco, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp da rádio 51986369700. Também vocês podem nos acompanhar em quase todas, né, Leão? As redes sociais aí, YouTube, Facebook, lá no facebook.com/acústicafm. Na rádio, né, no clássico radinho aí, seja ele a pilha, seja ele do carro, seja ele de qualquer lugar, né, qualquer rádio. E também vocês podem conferir o nosso programa lá no Spotify após o término, né? Ele leva um tempinho, mas ele vai estar lá para vocês. Se não conseguir pegar todo o programa, conseguem
Depois. E também, né, Lennon, fica gravado lá no Facebook. Se Facebook. quiser assistir pelo Facebook lá também. Estamos no tá nosso aplicativo, então, Android, iOS, também e na Alexa, né? Exatamente. Na Alexa, então também. não tem Aliás, desculpa. Agora eu comprei uma lâmpada inteligente, eu me tornei um ser mais preguiçoso ainda. Que eu chego no corredor da... Eu tenho medo de estar ligada a nossa aqui, mas eu chego no corredor da casa e já digo, Alexa, acende a luz. Ela, já acende a luz do quarto quando tô chegando. Me deito na cama, às vezes estou lá olhando TV e digo, Alexa, apaga a luz. Ela, apaga a luz. Mas ela não desliga a TV. Não comprei ainda, que tem o adaptador. Tem. Não, mas tem o controle na TV, é muita aí é muita preguiça, né? Aí é vagabundagem demais, cara. Vagabundagem demais. E tem a Alexa, pegou a Echo Dot, né? Echo Dot. Echo Dot. Essas tecnologias aí, eu sou meio grosso pra isso daí ainda. Não cheguei nisso aí. Eu sou meio vadio, assim, mas aí, por isso que se eu pegar um negócio desse assim, aí eu viro mais vadio ainda. Alguns dizem que fica coletando teus dados. Cara, eu uso o Facebook, eu uso o Twitter, eu uso o Instagram, que coleta meus dados 24 horas por dia. Se eu pesquisar agora um negócio no Google, daqui a pouquinho tá aparecendo publicidade pra mim no Facebook sobre aquilo. Então não adianta. Infelizmente a tecnologia tem seu preço, né? Sim. Como dizem, se tu não sabe qual o produto vendido pela plataforma, o produto é tu. Exatamente. É verdade. Não dá nada, eu posso ser o produto. Não dá nada. Que vendam, não tem. Cara, se quiserem meus dados, pode pedir meus dados. Eu dou o que vocês quiserem de dados aí, porque é o seguinte, vocês não vão conseguir fazer nada com o meu nome. Exatamente. Não vão conseguir fazer nada, não tem crédito ali na esquina. Que barbaridade. Então não adianta. Vamos lá, então. Agora vai fazer um ano, Lennon. 31 de outubro faz um ano do falecimento de uma das maiores lendas do cinema, Sean Connery, que falece aos 90 anos. Faleceu, né? Não falece. Faleceu um ano atrás, aos 90 anos, né? Ele que era um ator escocês. Ele foi principalmente conhecido, né? Eu, pelo menos, o meu primeiro contato com Sean Connery foi com James Bond, 007. Ele foi o primeiro James Bond, né? Ele foi o primeiro James Bond. E, cara, ele, assim, ele era cara, hoje tem muitas controvérsias, né? Sobre os antigos James Bond. Não só sobre ele, tá? A gente vai chegar lá na questão dele. Mas sobre os antigos James Bond ali, do Pierce Brosnan pra trás. O Pierce Brosnan até nem tanto, né? Mas pra trás, né? Há muitas controvérsias, né? Então, mas primeiro falando sobre o Connery, né? Ele era filho de um operário, né? De uma faxineira e nasceu em Fontainebleau, de Edimburgo. Antes de ser ator, ele serviu na Marinha Britânica, trabalhou como leiteiro, caminhoneiro, salva-vidas, fisiculturista e jogador de futebol. O cara foi de tudo um pouco, né? Em 1951, para completar a renda, começou a trabalhar nos bastidores de um teatro, que despertou seu interesse pelas artes cênicas. Após trabalhar em diversas peças teatrais, ele entrou no cinema em 57. Seu primeiro papel de destaque foi no filme da Disney, A Lenda dos Anões Mágicos. Em 62, se tornou, aí sim, né, o popular James Bond no filme 007 contra o satânico Dr. No. Ao todo, Connery atuou em 6 filmes da franquia, de 62 a 71. Em 83, ele voltou a interpretar James Bond em 007, Nunca Mais Outra Vez. Muitos consideram que ele foi o melhor Bond do cinema. Eu não considero. Qual pra ti foi o melhor? Cara, aí tu vai dizer assim, mas nada a ver. Pierce Brosnan. É que o Pierce Brosnan tem, pra mim... nos marcou, né? Exatamente. Também. É que, cara, aqui eu falo com o coração, né? Essa minha fala agora de preferir o Pierce Brosnan, porque embora eu tivesse conhecido o Sean Connery por 007, isso lá nos anos 90, né? Os filmes que eu mais assisti foram os filmes do Pierce Brosnan, né? O 007, principalmente, claro, o 007 contra GoldenEye, que deu origem ao jogo, né, de Nintendo 64, que joguei exaustivamente, né? Então, ele pra mim foi o melhor 007, justamente por lembrança afetiva, digamos assim, nostálgica, pode-se dizer assim também. Mas claro que através dos anos a gente teve diversos atores que representaram bem, né, o papel. A gente tem agora o Daniel Craig, que é o último 007, que tá agora tá saindo o último filme, né, que vai ser o último filme dele no papel de 007. Ele tá há muitos anos, né, como 007, e só que ele encarna uma interpretação
do personagem muito diferente, né? Mais atual. Ele é aquele 007 mais brucutu. Ele é aquele que chega dando tiro, fazendo e acontecendo, assim, né? Ele é muito mais ação do que espionagem. Os antigos 007, eles eram mais galãs, assim, eles eram mais espiões mesmo, né? Aqueles galãs britânicos. Chegavam lá, matavam o que tinha que matar na maciota ali, escondia o corpo e deu pra bola, né? Até que o Daniel Craig tem algumas cenas assim, mas a maioria delas é ação total, né? É o foco total na ação. O Pierce Brosnan é que tinha muitas pérolas nos filmes dele também. Tipo, aquele carro super, hiper, mega inteligente. Que dali mexia um pouco, sabe? Mexia, né? Mexia, né? Pois é. Bom, a gente teve também no papel de 007 Roger Moore, que foi de 73 a 85, que também é um baita de um ator, né? Gosto muito da interpretação dele. A gente teve o Timothy Dalton, que foi ali, ele interpretou acho que um filme só que ele fez, um ou dois, acho que foi um filme só. Pierce Brosnan, que foi até 2002, né? 95 a 2002 foram 7 anos só, o Pierce Brosnan. E o Daniel Craig, que de 2006 a 2021, ele tá há 15 anos como 007. Ele é aquele que ficou mais tempo como 007. 15 anos no mesmo papel. Na verdade, assim, ó, o Sean Connery mesmo, ele ficou 21 anos, tá? Só que ele interpretou o 007 de 62 a 71 e depois ele saiu do papel e outros interpretaram e ele voltou em 83, né? Enquanto o Roger Moore também estava fazendo os filmes. Então ele não ficou mais tempo consecutivo, né? Sim. Consecutivo só sendo James Bond é o Daniel Craig, 15 anos, né? É muito tempo sendo James Bond. Mas voltando ao Sean Connery, né? Ele, em 88, ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante em Os Intocáveis, de Brian De Palma, que é um baita de um filme. Quem não viu esse filme aí, eu acho que é o melhor filme da carreira do Sean Connery, assim, mesmo ele sendo coadjuvante. Ele tem também A Rocha, que é um filme muito bom, né? Aquele filme é bom demais. E o último filme dele, acho que foi o que desgostou ele, foi A Liga Extraordinária, em 2003. Eu já ia falar dele. Que foi um péssimo filme, cara. Cara, eu gostava. Eu era piá na época. Piá era bom, né? Mas, realmente. Mas ele era bem... Não foi o melhor momento. Não foi, né? Eu hoje tenho os quadrinhos da Liga Extraordinária. E uns anos atrás, enquanto lia, né, esses quadrinhos, porque esses quadrinhos são antigos, né? Eu digo, vou ver esse filme de novo. Mas isso aí deve fazer uns 7, 8 anos que eu revi o filme. Vou olhar esse filme de novo. Porque eu lembrava que era ruim. Mas quando eu vi que era muito ruim. Não era só ruim. Porque aí eu já tinha o conhecimento dos personagens, da história, da trama. Aí ele se torna pior ainda, né? Então eu já achava ruim sem conhecer os personagens. Depois de conhecer, pior ainda, né? Bom, a gente tem aí mais 2 filmes que ele ficou muito bem conhecido, né? Que é A Caçada ao Outubro Vermelho. E, claro, o clássico Indiana Jones, né? Que ele era o mentor ali, né? O pai e mentor do Indiana Jones, né? Do Harrison Ford. Isso aí. E a vida dele ultimamente tinha sido marcada por algumas polêmicas, né? Que ele... é aquilo que a gente fala, né? Do extra-campo aqui, nesse caso, fora das filmagens, que ele era nas palavras, né, de quem o acusava, ele batia nas mulheres dele, ele era muito violento, ele era muito temperamental, então ele foi um cara assim que ele era muito machista também, né, ele era um cara assim extremamente, como é que é a palavra? Retrógrado. Ele era um cara extremamente retrógrado assim na sua vida pessoal, ele tinha os defeitos dele, mas ele era um ótimo ator e fez filmes muito bons que vão ficar na nossa memória, né? Aí a gente bate, né, naquela mesma tecla daquela discussão, até que ponto a vida pessoal da pessoa apaga tudo aquilo que ele construiu na arte, né? Cara, eu tenho uma grande dificuldade de separar CPF de CNPJ nesse caso, entendeu? Como a gente diz. É difícil. Uma coisa o cara dá uma mancada ali, acontece, ele é ser humano erra. Agora, pô, eu não consigo separar, mais ótimo ator o cara seja, ou cantor, quem for, um cara que agride mulher, que é homofóbico, que é racista, não tem como. Não. Aí isso é indiscutível, né? Mas por exemplo,
tá passando o filme dele, tu vai deixar de assistir o filme por conta disso? Essa é a discussão, entendeu? Não tô perguntando, não quero que tu responda, até porque eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas é de se pensar, né? Mas não vai mudar nada na vida do cara, entendeu? Pode, no caso dele não vai mudar porque ele já faleceu, né? Mas de algumas pessoas, né, da grande mídia aí que ainda são vivos, muda porque tu tá dando dinheiro pro cara, tu tá dando audiência, tu tá dando prestígio e indiretamente tu tá financiando isso. Sim. Tá? Mas aí vai de cada um. Tá? Vai de cada um tem o seu modus operandi. Eu conheço muita gente que para de assistir, de consumir conteúdo de certas dessas pessoas, né? E tem gente que continua olhando normal. Então, cada um com o seu, né? Digamos assim. Mas fica aqui a nossa lembrança que, queira ou não queira, embora suas polêmicas, ele foi um ator muito importante para Hollywood, né? Para a cultura pop e para todo o ramo de entretenimento. Seguindo aqui, vamos falar agora de um cara que era ídolo. Esse cara era ídolo de verdade, né? Até hoje ele é. Que fazia uma lembrança aqui do dia 30 de outubro de 88, Ayrton Senna é campeão mundial pela primeira vez. Ele venceu o circuito de Suzuka no Japão e garantiu de maneira antecipada seu primeiro título mundial de Fórmula 1, né? O Senna, que eu vi muito pouco dele, né, correr, assim, por exemplo, meu pai ou pessoas da idade dele, até, sei lá, uns 10 anos mais velho que eu, assim, viu muito ele, né? Viu muitas corridas dele. Naquela época o brasileiro tinha uma paixão pela Fórmula 1, porque justamente a gente tinha um cara lá que representava, né? Que nos representava, que ganhava títulos importantes lá, e o cara era bom também, né? Então, infelizmente isso acabou se perdendo. A gente teve alguns pilotos aí que também eram bons pilotos, mas acabaram não conseguindo os resultados, né? A gente teve o Felipe Massa recentemente, antes dele o Barrichello, que também eles chegaram a correr juntos, né? Sim. Mas o Barrichello veio primeiro e o Felipe Massa surgiu nesse meio tempo aí, mas ultimamente o último aí a gente tinha o Felipe Massa, que acabou ganhando algumas corridas, né? Mas título mesmo, que título que é bom, né? Taça que é bom, nada, né? Mas, cara, essa última vitória do Senna, antes de que garantiu a vitória, né, antecipada, garantiu o título antecipado, ele foi uma grande recuperação, né? Quem tiver um tempo e for procurar no YouTube, ele teve um problema na largada e perdeu 15 posições. Então ele já saiu, quem via corrida assim, esse cara aí não vai ganhar, ele vai ter... O título já estava quase certo, né? Mas nessa corrida, na 28ª volta, ele ultrapassou o seu principal rival da época, né? Que era o Alain Prost, e assumiu a ponta até o final da corrida. E a declaração dele foi a seguinte, né? Quanto mais difícil, melhor. Mas não achei que tinha que passar por esse sofrimento todo. Só Deus sabia que seria tão duro, mas agora que acabou, acho que foi melhor assim. Foi a corrida da minha vida, uma coisa tremenda. Tu imagina o cara, né? Deu um problema no carro, ele larga lá em 15º. Eu falo por mim, se sou eu já desisto, né? Eu digo, não vou ganhar isso. Mas aqui. É que é o pensamento de campeão do cara. Eu não tenho esse pensamento. Como ele disse... Por isso que eu não ganhei nada. Como ele disse, né? Quando é difícil que é bom. Que é aquele negócio da recompensa, sabe? Pô, olha tudo que eu enfrentei e ganhei. Sim. Mas eu também não tenho esse espírito aí, não. Eu não tenho esse espírito aí, cara. Não sei qual é que é. Mas, então o cara ganhou... Claro, a gente sabe que se ele tivesse acabado em 15º nessa e tivesse desistido da corrida ou qualquer coisa, ele iria ganhar futuramente o título de novo, né? Porque ele só precisava um tanto de pontos ali pra ganhar. Ainda faltava algumas corridas pra terminar o campeonato, né? Então ele iria ser campeão ali, a não ser que desse um azar de 4 corridas e ele saísse fora, né? Mas essa foi interessante por causa dessa superação dele, né? E a partir daí... O resto é história, né? A gente sabe. Multicampeão, né? O cara foi um exemplo e, infelizmente, né? Nos deixou. Mas muito cedo, né? Muito cedo, né? Ele ainda tinha muito título para dar pro Brasil, né? E ele era um cara que todas as equipes queriam ele, porque naquela época os carros não eram que nem os carros de hoje, né? Hoje o cara, tudo bem, o cara tem que ser bom, mas tem muito carro melhor que outros carros. Sim. Até hoje, cara, eu não acompanho Fórmula 1, tá? Mas eu não sei qual é a moral daquelas equipes, por exemplo, que tem um carro muito chulé lá,
que tá sempre lá nas últimas posições, sempre, e estão sempre lá, né? Estão sempre lá, estão sempre mexendo no carro e fazendo, e agora vai, mas os caras estão sempre lá. E é sempre Ferrari e McLaren ali. São sempre os mesmos. Red Bull, Williams, sempre esses, tá sempre alternando, né? E ultimamente é sempre o mesmo campeão, né? Não dá nem graça. Lewis né? Hamilton, fenômeno. Né? E super fã de Ayrton Senna. Ele recebeu um capacete do Senna, da família do Senna, se emocionou. Bom, a gente tem os últimos multicampeões, todos são fãs do Senna, né? A gente tem o próprio Schumacher, que hoje se encontra, né? A gente nem sabe como é que ele se encontra hoje, Exatamente. Né? Mas o cara também era fã do Senna, né? Tanto que tem um vídeo, mais uma vez procurem no YouTube, que quando ele fica sabendo que ele ultrapassou o Senna, né, nas vitórias, que ele se emociona, ele chora, né? Porque o Senna foi o ídolo dele também. Inclusive eles chegaram a correr juntos, Correram né? juntos. Quando o Schumacher estava começando, né? Eles chegaram a correr juntos. Então é um cara que é exemplo para muito corredor, né? Muito piloto aí. Ele é exemplo. Então, como eu ia dizendo, os carros naquela época, que nem falam, né? Os antigos falam, era muito mais braço. O cara tinha que ser bom ali no braço ali. E muito menos máquina, né? Hoje em dia é totalmente máquina, é tudo automatizado ali. Quando mostra a câmera dentro ali do carro, um monte de botão ali, que eu nem sabia que existia tanto botão, né? Para umas coisas. Naquela época não era bem assim. E o Senna, né? Mesmo com todas as adversidades que vinham pela frente nas corridas, ele passava literalmente o carro na frente dos outros, né? Então fica aqui a nossa lembrança, o primeiro título de Ayrton Senna, em 30 de outubro de 1988. Um ano depois que eu nasci. Então, né, nem tinha como eu ver. Faz tempo, né? Faz muito tempo, né, cara? É que eu sou um senhor, cara. Não, mas eu sou de 89 também, não posso ficar falando muito. Não pode falar muito, né? Sou só dois aninhos, Não, né? mas eu sou dos últimos 15 dias da década de 80, sou 16 de dezembro. Não importa, cara. Azar, pegou a década de 80. Azar. Vamos lá, então. Hoje é 28, né? 2 dias antes, 26 de outubro de 2004... lançado o GTA San Andreas. Agora vem o remaster. O remaster. Um dos games de maior sucesso da história. Né? A gente tinha o famoso CJ, né? Que eu acho que é o personagem mais icônico do GTA, acho que o mais icônico é o CJ, né? E agora o remaster agora é de todos, né? É do San Andreas, do Liberty City e do 3 normal, né? Eu acho. Eu sei que são 3 jogos. São 3 jogos que vão ser remasterizados. E pelo que eu vi, eu não sei se todos, mas um ou outro vai sair direto no Game Pass. No lançamento. Então já sabe que já vou ficar de olho. Né? Já vou ficar de olho. Até 2011, o GTA San Andreas vendeu mais de 27,5 milhões de cópias, né? É muito jogo. Foi o jogo mais vendido no ano do seu lançamento. E, cara, era impressionante, assim, porque eu lembro que aqui em Camaquã tinha, nessa época, assim, a gente tinha a lojinha ali a loja ali na Lombinha, a Lord of Games ali, do meu grande amigo Luciano. E, cara, tinha o GTA, assim, saía direto, né? O pessoal comprava lá direto. E o pessoal, eu chegava lá e o pessoal jogava, tava lá jogando, né? Alugando a hora lá, jogando GTA. Eu lembro que foi uma febre o GTA na época e eu não fui muito dessa febre. Eu conhecia muito, eu joguei, assim, eu conhecia mais ou menos, assim, mas eu não fui um cara, assim, por exemplo, eu não cheguei a terminar o San Andreas. Sim, eu também nunca. Eu fiz umas missõezinhas ali, só porque todo mundo jogava, vou jogar esse troço também, né, pra ver qual é que é. Cara, é que o bom do GTA é jogar no modo freestyle. É, né? Era isso que eu fazia, cara. Eu jogava um pouquinho, fazia uma missãozinha e no meio da missão eu já saía fora, atropelava uns 4 ou 7. Pra quem não lá. sabe, o GTA, tu encara quem tá escutando o programa provavelmente conhece, mas tu é um criminoso numa cidade grande. Exatamente. E aí tu rouba carro, tu atropela, tu faz missão. É um dos jogos mais bombados da história, né? É verdade. E agora, né, tá fazendo aniversário e ganhando um remaster. E a gente tá aí, né? Acho que agora eu vou dar uma chance pra ele, né? Vou dar uma jogadinha aí. Modinha aí, ó. Só que é quando tem gráfico bom, né? Claro, cara, claro. É que na época, né? Na época era gráfico bom, né? Pra época era muito bom. Era muito As bom, cidades né? muito bem desenvolvidas. Exatamente. Muito, foi um dos primeiros que eu lembro, assim, de mapa aberto mesmo. Foi um dos primeiros. Lennon, vamos encerrar o nosso programinha, então. Bora lá, então, que quinta que vem estamos de volta. Obrigado à nossa audiência que esteve aqui conosco. Obrigado, Lennon. Um grande abraço. E até semana que vem. Tchau.
TBT aqui na Acústica. De volta na próxima quinta-feira, às 3 da tarde.